quadrilha composta por pastores enganava fiéis com a promessa de lucros completamente fora da realidade. Recentemente foi descoberto um esquema onde pastores prometiam grandes retornos financeiros aos fiéis, mas ao invés disso os roubavam. Temos também o caso onde um pastor famoso está alegando passar por problemas financeiros e pedindo ajuda milionária aos fiéis. Mas isso não é de hoje, afinal, diversas igrejas são conhecidas por movimentarem quantidades astronômicas de dinheiro. Mas o que está acontecendo com as igrejas e será que a fé realmente virou mercadoria? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Valdemiro Santiago é um pastor evangélico brasileiro, fundador da Igreja Mundial do Reino de Deus, nascido em 1963 no estado de Minas Gerais. Ele começou sua carreira religiosa quando se mudou para São Paulo, onde foi ordenado pastor pela Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, o atual dono da Rede Record. Mas então, Valdemiro teve problemas com os líderes da IURD e especula-se que diretamente com a própria figura de Edir Macedo. Foi aí que ele saiu da Igreja Universal. Alguns dias após sair da congregação, Valdemiro Santiago fundou, em 1978, seu próprio ministério, a Igreja Mundial do Reino de Deus, e hoje em dia, a congregação de Valdemiro é claramente um sucesso absoluto. Ele ficou famoso e rico graças a ela. Do ponto de vista religioso, ele também teve sucesso, já que a fé professada pela Igreja Mundial não ficou restrita ao Brasil, pois ela também tem igrejas espalhadas por mais de 20 países. E ainda nos anos 90, Valdemiro Santiago alegou ter passado por um grande livramento que mudou seu destino e o ajudou a construir uma fortuna na casa dos bilhões, mas essa fortuna hoje está rapidamente virando pó. Valdemiro Santiago contou essa história num livro de 2009 chamado de O Grande Livramento. Segundo ele, numa viagem para Moçambique, ele estava com outras pessoas na Baía de Maputo. Então, o barco apresentou problemas e virou, mas não chegou a afundar. Então, Valdemiro afirma que após o acontecido, precisou nadar por 8 horas até chegar numa ilha que estava a cerca de 500 metros do barco. Tudo isso para ajudar os outros acompanhantes que também eram pastores. 2 dos 3 acompanhantes estão desaparecidos até hoje, presumidamente mortos. O outro sobrevivente teria sido socorrido e recolhido por pescadores. Nas 8 horas que nadou em alto mar, Valdemiro Santiago alega que não só precisou fazer esse esforço físico, mas que também teve que passar por tubarões no trajeto. A Igreja Mundial chegou a contar com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a maioria no estado de São Paulo. Várias das unidades da igreja são de pequeno porte, tratando-se muitas vezes de reaproveitamento de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Mas em 2011 foi inaugurado em Guarulhos um mega templo da igreja, a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores templos do planeta, com capacidade para 150.000 pessoas em 240.000 metros quadrados. A Igreja Mundial não cresceu só fisicamente, mas também por meio da mídia e da televisão, comprando horários na grade de programação de grandes emissoras para transmitir os cultos. Sua parceria na televisão mais notável é com a Band, mas canais como a Rede TV também já transmitiram conteúdos religiosos evangélicos produzidos pela congregação. Até mesmo o SBT chegou a receber uma proposta de inacreditável 200 milhões de reais da igreja, mas Silvio Santos recusou a proposta de imediato.
Valdemiro Santiago é conhecido por ser um cara carismático e por ter pregações polêmicas, sendo um adepto da teologia da prosperidade. Ele frequentemente promete aos fiéis que serão abençoados com riqueza e sucesso se seguirem suas palavras, pois Deus está ao lado deles. A parte financeira da vida do pastor Santiago é essencial para entender as polêmicas que ele vive atualmente. Vale lembrar que a própria igreja fundada por Valdemiro abandonou o pastor e o resto de seus seguidores, acusando-os de praticar a simonia. Na prática, a simonia é o ato de vender favores espirituais em troca de dinheiro. O pastor também é conhecido pelas suas campanhas de arrecadação de fundos, que frequentemente são criticadas por serem manipuladoras e agressivas. A venda de objetos supostamente abençoados por preços altos e promessas de milagres já foi parte dessas campanhas. Em 2017, ele foi esfaqueado. Dali em diante, passou a usar a camisa ensanguentada pelo esfaqueamento numa campanha para realizar milagres. Pelo visto, o sangue dele deve ser muito poderoso, mas após todas essas polêmicas e a conquista de uma fortuna, Valdemiro Santiago afirma estar passando por problemas financeiros. A Igreja Mundial tem enfrentado uma série de processos judiciais e alguns templos já foram penhorados pela justiça. As dívidas do pastor se acumulam e apenas no estado de São Paulo ele acumula uma dívida de quase R$1 milhão em aluguéis. Até mesmo parte do dízimo da igreja foi penhorado pela justiça. Além disso, nem mesmo os carros do pastor escaparam e também foram penhorados. Mas a grande polêmica aconteceu mais recentemente, quando o pastor pediu ajuda financeira aos fiéis. E acredite se quiser, ele pediu um salário mínimo inteiro para cerca de 12 mil fiéis. Além disso, ele pediu a outros mais de 300 mil fiéis que lhe ajudassem com o valor simbólico de R$350, totalizando R$100 milhões ao todo. Essa é mais uma das tantas polêmicas de uma das figuras religiosas mais controversas do país, mas nos últimos meses o assunto religião ganhou ainda mais atenção quando a Polícia Federal deflagrou uma operação que descobriu que criminosos estavam usando a fé alheia para promover golpes multimilionários. Em setembro de 2023, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para combater um grupo suspeito de aplicar golpes financeiros contra mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior. De acordo com a polícia, o grupo era encabeçado por pastores que, fazendo seus trabalhos sacerdotais, induziam os fiéis das suas igrejas a acreditarem que eram abençoados para receberem grandes quantias de dinheiro. Os golpistas usavam uma teoria conspiratória conhecida como Nezara Gezara para induzir essa crença. Dessa forma, eles prometiam investir pouco para ganhar muito, e esse muito, acredite se quiser, seria até R$1 octilhão. Para se ter uma ideia, se você juntar todo o dinheiro que existe no mundo, ainda assim não chegaria nem perto desse valor. Ainda nessas mesmas investigações, a polícia apontou que o grupo movimentou cerca de R$156 milhões em apenas 5 anos. Além disso, o grupo foi acusado de ter criado 40 empresas fantasma e de movimentarem mais de 800 contas bancárias suspeitas. O grupo criminoso era grande, tendo cerca de 200 integrantes e entre eles diversos pastores. Mas como o golpe era aplicado, a investigação apontou que o golpe usava conversas enganosas pelas redes sociais, como Telegram, WhatsApp e Instagram. A Polícia Civil aponta que os criminosos abusavam da fé alheia e da crença religiosa através de uma teoria conspiratória chamada Nezara Gezara. As vítimas, que eram em grande parte fiéis evangélicos, foram levados a acreditar que eram pessoas escolhidas a dedo por Deus para receber essa bênção, ou seja, aquelas quantias astronômicas. Então,
os fiéis eram convencidos a investirem suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. O retorno prometido pelos pastores, a do octilhão de reais, superaria até mesmo toda a riqueza do mundo inteiro somada. Os policiais apontaram ainda que um investimento de R$2.000 tinha a promessa de retorno de 350 bilhões de centilhões de euros, um valor tão grande que nem existe no sistema financeiro global. Esse é um caso extremo de mercantilização da fé, envolvendo contas bancárias, contratos falsos e valores surreais. Esse golpe aplicado pelo grupo já durava pelo menos 9 anos e também já vinha sendo rastreado há algum tempo. Segundo a polícia, eles viajavam pelo país com a ajuda de outras pessoas para captar novos investidores. Obviamente, os envolvidos responderão por diversos crimes, como estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros. Mas você concorda com a afirmação de que a fé virou mercadoria? Ou isso não passa de pessoas sem escrúpulos tentando lucrar a qualquer custo? A verdade é que esse tipo de situação é extremamente prejudicial para a imagem dos religiosos como um todo e não apenas de quem estava envolvido no esquema. Agora eu quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e considere se inscrever no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.